Muito bom dia, eu sou Alexandre Valverde, você está no canal Incêndios Verso Reverso, um canal para discutir arte, psiquiatria, religião, filosofia. Estamos aqui política. Estamos aqui hoje com dois novos integrantes, além do Marcelo Câmara e eu. A gente vai fazer uma rodada de apresentação aí para eles se apresentarem, para vocês os conhecerem. Por favor, quem toma a palavra? Posso ser eu? Por favor, André. Bom, meu nome é André. E eu sou um artista com uma carreira conturbada e complicada, como a maioria dos artistas eu imagino que tenham. E eu espero conseguir trazer insights interessantes e uma espontaneidade autêntica pelo fato de eu não revelar o meu rosto. Então eu acho que isso pode trazer uma espontaneidade reveladora. Maravilha, André. Paulo? Oi. Por favor, se apresente. Bom, sou Paulo, origem de trabalho é minha comunicação, sou de tudo, um diretor que faz um pouco de tudo, né? Até chegar no top da profissão. Fiz psicologia em Vincennes, na época que era uma escola libertária, que era pós-68. Tenho ligações nessa área de psicologia e estudos. E, bom, isso é fotógrafo, mas porque, como eu já me aposentei do serviço público, eu preferi me dedicar à fotografia. E já lá se vão bons anos, mais de 10. Inclusive, Marcelo, nós já fizemos alguns trabalhos, um que começou na Grécia, e exposições, etc. Mais ou menos isso. Maravilha, Paulo. O Paulo está fazendo um passeio dele matinal, ele está morando na França, no sul da França, nos Pirineus Orientais. Por isso que a gente está aí. Depois, Paulo, só dá uma olhadinha na sua câmera, que ficou aparecendo só metade, isso, perfeito. Aí fica melhor, a gente consegue ver seu rosto inteiro. Tá, ok. E aí, Marcelo? Eu sou Marcelo, bom dia a todos. Marcelo, sou jornalista, trabalho mais com TV e foto, e estou aqui já fazendo com o Alexandre, com os companheiros aí, esse trabalho aí do Incêndios Verso Reverso, que são reflexões aí nesse período de pandemia que a gente está vivendo aí, completa ou completou, né, Alexandre? Já um ano aí que a gente já está... exatamente, produzindo conteúdo, né? Produzindo conteúdo, reflexões sobre vários temas, que é uma maneira a gente colocar um diário aí, um diário de bordo desse tempo aqui que a gente está vivendo. E é isso, a gente trazer aí um tema por semana para falar sobre isso. Maravilha, Marcelo, legal que você lembrou disso, né? Faz um ano que a gente está com esse projeto, que a gente tem gravado, feito esses episódios, né? Gravando esse conteúdo. E também um ano que a gente, nessa semana, né, dia 16, fez um ano que foi decretado o lockdown em São Paulo. Então também a gente aniversaria dessa tragédia que a gente está vivendo. E é interessante também pensar nisso, né? Quando a gente começou a gravar os nossos episódios lá atrás, a gente não projetava e imaginava que isso pudesse acontecer, né? Que a gente estaria gravando um episódio ainda dentro da pandemia, se lamentando aí, né? Acho que não dá para dizer festejar esse aniversário, né? E é bacana a gente poder olhar para isso também. Acho que isso pode trazer uma geral, assim, uma visão de longe, assim, do que a gente pensou lá atrás e o que está acontecendo agora, e se as nossas previsões, os nossos medos ali, eles se confirmaram. Eu tinha pensado em alguns temas para a gente conversar, o Paulo também vai trazer algumas ideias para a gente desencadear a nossa conversa aqui. Acho que uma delas é justamente falar sobre esse aniversário da pandemia, e eu pensei também da gente falar, porque essa semana o tema da psicopatia, acho que já vinha sendo trazido aí nesse último mês, por conta da questão do que já tinha acontecido no Big Brother, aquela questão toda da Carol Conká, uma conversa geral social sobre
o que são esses traços psicopáticos e tudo, e essa semana também foi muito intensa, né, a campanha Fora Bolsonaro, Fora Genocida, né, Bolsonaro Genocida, que inclusive teve repercussão aí de uma perseguição que ele tem feito para alguns artistas, o Felipe Neto que encabeçou isso também. E então acho que como a gente está com esse tema da psicopatia, das relações abusivas, eu pensei também a gente trazer alguns elementos para pensar em relação ao que significa e como se produz essa relação abusiva em âmbito individual e em âmbito coletivo, né? Então, quais são esses paralelos? E aí o Paulo também estava com uma ideia interessante, também tentando pensar nessa dimensão do individual e do coletivo, como a gente pode pensar isso, articular esses olhares. Paulo, por favor, traz a sua ideia, a gente já faz um caldo. Encaixa muito bem, porque como eu iniciei passando qual era o teminha, o mais importante do quebrar a relação amorosa, ou qualquer relação, é que uma coisa é feita via eletrônica, à distância, né? Hoje em dia é muito mais violento. Quer dizer, as pessoas acabam com relações, ou somem ou são muito violentas. As pessoas agridem de uma maneira enorme, absurdo a maneira que sumir a violência, né? A violência que escrita, né, textual, porque não é nem telefônica, nem e-mail, nem nada disso, é texto, né? É o que se trata mais hoje, em geral, é isso. A gente tem a violência do texto tá empatada com a violência manual, né? É uma coisa horrível. E, junto a isso, a gente descobre, né? Qualquer bosque, qualquer lugar, é uma garota que é espancada na frente da escola e é morta, a outra que faz o jogging e que é morta. Quer dizer, a violência e a violência que é perseguida pelo mundo digital, tudo isso tá transformando as pessoas. As pessoas estão sofrendo muito mais do que elas sofreriam sem essa era digital. Porque é multiplicado, né? É horrível isso. Mas é inevitável, porque também tem um lado super positivo e bom dessa coisa toda. Interessante que você está trazendo, Paulo, quando você começou a falar justamente dessa dimensão da violência, de como a violência tem sido colocado no textual, nas trocas de mensagens, nessa cultura do cancelamento, nessa cultura da agressão verbal, me fez pensar que a gente está na era das pedras da tecnologia de ponta. É interessante isso, né? A gente está se comportando como barbárie em meio a essa efusividade tecnológica, a gente fica se arrogando, estarmos aí avançados e tudo mais. Nós viramos isso, nós não temos sensibilidade, né? A pedra respira, a gente às vezes nem respira. É isso. Gente, isso tem muita relação com o livro que eu estou lendo sobre e lendo um pouco dele esses dias para um trabalho da faculdade que já retornou algumas matérias. Tem muito a ver, eu me sinto obrigado a falar um pouquinho sobre ele, que é a Invenção de Morel. Eu não sei se vocês conhecem, pelo que eu estou lendo, assim, né, eu ainda não... Eu estou começando a ler ele, mas eu já li bastante sobre ele. E é um dos livros pioneiros do realismo fantástico, do Adolfo Bioy Casares, que é argentino, um grande escritor. Grande. Enfim, e o que acontece, assim, é que, de algum modo, ele consegue falar bastante sobre essas questões que a gente está vivenciando, filosóficas e de relações, através de um enredo um pouco fantasioso, ou aparentemente fantasioso, ou parcialmente fantasioso. O difícil, eu acho... Desculpa. O difícil é ser mais fantasioso do que a realidade, né? Agora está exatamente. Um caminhão. Quem imaginaria esse enredo, né? A realidade é mais criativa do que a nossa imaginação. É um troço louco. Incrível. Nos surpreende demais, realmente. Mas eu acho também que se a gente segue lendo e se informando, a gente consegue antever um pouco, nem que seja
pela paranoia, antever um pouco o apocalipse, né? E, inclusive, fazendo pesquisas a respeito do autor e do realismo fantástico, eu cheguei a indagar qual que seria o gênero do ensaio sobre a cegueira, do Saramago, né? E aí, acho que na Wikipédia, em português, aparece como romance, então, essa minha hipótese de uma pessoa que não é muito lida, né, de que seria talvez similar a um realismo fantástico, não se confirmou à primeira vista. Mas eu achei muito curioso que a Wikipédia em inglês colocava como uma novela pós-apocalíptica, era o gênero que eles identificaram no ensaio sobre a cegueira. Eu achei também bem curioso. Mas só para tentar dar uma introdução mais ou menos do que se passa no livro, tem um prisioneiro que fugiu, ele tinha tido uma sentença de prisão perpétua, ele consegue escapar e ele fala com um italiano no meio do mar, num barco, que explica sobre uma ilha perigosíssima, onde absolutamente todas as pessoas que vão lá morrer, que foram lá morreram, enfim, detalha bastante várias lendas a respeito de todas as tragédias que podem acometer uma pessoa que tente ir para essa ilha, e o sujeito está desesperado, né, querendo fugir da prisão, e ele vai para a ilha. E lá ele tem toda uma experiência de um náufrago, né, de passar fome, que também se relaciona com a questão do delírio, de algum modo, né, ele mesmo suspeita sempre dele mesmo, pela questão da fome, ou de coisas que ele pode se alimentar que podem atrapalhar no discernimento dele, e ele começa a ver pessoas entrando nessa ilha, turistas, e ele começa a reparar que as pessoas estão se repetindo, que os padrões estão se repetindo. Então, enfim, tem muitas questões em relação à própria ideia de ir para uma ilha para escapar, né, do mundo, e ao mesmo tempo essa questão da repetição indaga, enfim, ele fica muito curioso até que ele descobre que tem uma invenção do sujeito chamado Morel, que basicamente é como se fosse ela grava um momento, uma ação de uma pessoa, e ela tem a capacidade de gravar perfeitamente todas as ações da pessoa, e pelo que eu estou lendo a respeito, porque eu ainda não cheguei nessa parte, essas pessoas, elas vão, acho que perdendo a vida, ou elas acabam, em algum momento percebe que elas morreram, e que na verdade ele está falando apenas com as gravações delas, que são perfeitas, né, são idênticas, e ele começa a perceber também que as pessoas, essas gravações das pessoas com quem ele interage, que na verdade não respondem a ele, não reagem à maneira com que ele, a nada que ele fale, ele só é um espectador ali, né, ele percebe que elas também não sabem que estão mortas, e repetem a cada dia a mesma coisa. Enfim, uma pequena história bem interessante. Depois, mais para frente da nossa conversa, eu posso detalhar alguns plot twists, algumas coisas reveladoras que a colocam numa posição de destaque, enfim, na literatura. André, está muito interessante. Você quer completar a sua fala, que eu já anotei uma série de coisas aqui muito interessantes. Então, eu acho que eu vou soltando algumas coisas que eu li no decorrer da nossa conversa. O que assim, por favor. Posso dar um taco aí? É o seguinte, é fantástico essa abordagem, né? Essa apropriação da ilha na literatura, desde a literatura policialesca, de Polar, de grandes autores. A ilha é aquela idílica ideia de que você vai abandonar esse caos e tarará, e acaba encontrando o seu próprio caos lá. E aí é que você vai começar realmente a tentar sobreviver. Muito interessante, Paulo. Quando você começou a falar também, eu pensei em Ítaca, né? Sei lá, acho que um dos livros mais antigos do Ocidente, e a história de Ulisses, de Odisseu, né? Que vai voltar para casa e vai se passando por todo tipo de percalço até conseguir chegar na sua ilha, né? André, eu anotei várias coisas aqui da sua fala em relação à invenção de Morel, já me deu vontade de ler.
Impressionante mesmo. E muito curioso como isso tem a ver com, como é um paralelo em relação ao que está acontecendo, sobre isso que a gente estava trazendo, essa história da fé cega aqui no Brasil, né? E acho que não só no Brasil, acho que no mundo inteiro, essa cegueira em relação às crenças, às ideias, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa. E você falou dessa questão da repetição, né? Essa questão da pessoa que se reproduz ali e mortificada, né? Muito interessante isso que você falou também, da pessoa estar morta. E amplificada pela tecnologia, de algum modo. É quase Exatamente. como uma releitura do mito da caverna às avessas, assim, que a capacidade de mimetizar e saber tudo mata as pessoas e as torna cegas, né? E a questão das fake news, né? Então, se a pessoa está nutrida disso que é uma mentira, uma farsa, de repetir isso sem filtro, sem controle, de se mortificar e não perceber que está mortificado, assim. E é interessante que você falou o quanto o personagem está ali super angustiado com essa questão de ficar retomando o próprio pensamento, se indagando a cada vez, será que eu estou delirante? Será que isso que eu penso está bem fundamentado? Será que isso condiz com o que me envolve? E essa preocupação não é a preocupação de quem fica papagaiando e repetindo essas frases mortificadas. E é muito interessante como isso é o que se produz, é o que a gente vê, né, quando a gente está no campo progressista e vê o comportamento das pessoas que estão aí reacionárias, negacionistas, defendidas, né, enfim, lidando com essa situação da pandemia como se pouca coisa fosse. É muito interessante como tem essa dimensão. E aí eu queria também trazer esse aspecto que você falou, né, dessa dúvida que o personagem tem sobre poder delirar, e a certeza que essas pessoas mortificadas têm de repetir aquilo sem se questionar, e elas estão mortas e não sabem que estão mortas. Quase como uma situação que a gente pode mesmo ver isso numa situação delirante, que é essa questão da pessoa estar tomada por esse modo de não ser, vamos dizer assim, e de se comportar como não ela, né, como o avesso dela, vamos dizer assim, se a gente pudesse. Acho que é uma situação mais complexa, depois a gente pode falar melhor sobre isso, mas que não se percebe, não se vê no espelho como estando vivendo essa condição de ser um morto-vivo, por assim dizer. Vamos pensar essa imagem aí que vocês estão comentando, que ele introduziu, da caverna, né? Após aquela imagem que é refletida pela luz do fogo na caverna do Platão, é isso que a gente está vivendo. Não mudou nada, né? Não mudou. As pessoas não enxergam, não veem, é a cegueira do Saramago, é tudo isso. A gente precisa de ativar as fogueiras, e vocês estão dentro do incêndio. Exatamente. Tentando ativar mais fogueiras. O que me deixa impressionado, Paulo, André, até como clínico, assim, como médico, eu fico tentando decifrar essa situação, porque o que me espanta é que, assim, coisa de 2, 3 anos atrás, a gente via esse fla-flu acontecendo, essa polarização política, essa agudização dos discursos, e a gente se pergunta, né, poxa, até onde a pessoa vai, né? Até onde vai esse desprezo pela vida? O que significa a pessoa encampar, né, assumir esse discurso fascista e alimentar o próprio ódio, vomitar o ódio, contaminando outras pessoas, né, e criar essa rede, assim, a gente fica pensando, bom, até onde a pessoa vai? Qual que é o limite da pessoa? Será que ela não consegue perceber o mal que ela está fazendo para si e para os outros? E em algum momento ela vai olhar para o lado, ela vai perceber o mal que ela está fazendo, ela vai conseguir se refrear. E o que é impressionante, e que eu supunha isso como uma possibilidade, mas agora na pandemia a gente constata isso, então já passa do âmbito da ideia, da elucubração e se torna muito concreto, é que as pessoas vão até o limite da morte. Assim, a questão do negacionismo delas é a morte, né? É a morte, é uma coisa impressionante. Todo dia assim, alguém encontra esse limite, alguma pessoa negacionista, outras tantas que não são negacionistas também encontram, né? Mas mesmo ontem teve um senador, né, notável que faleceu devido à Covid-19, teve morte cerebral, o Major Olímpio, e sempre foi negacionista, né, em alguma medida. Ele não era totalmente negacionista, né, mas ele era, em grande parte, negacionista da pandemia. Exatamente, e em vários níveis, né, por favor, Marcelo. Na verdade, é o que eu vejo, esse exemplo que o André trouxe é muito importante para a gente entender o que está no cerne da questão, que as redes sociais, elas trouxeram aí a possibilidade da expansão das fake news. As fake news como alternativa de ser um discurso à realidade. Existe a realidade e a fake news
tornou-se muitas vezes, para muitas pessoas, a nova realidade. Uma realidade que se contrapõe à realidade existente. Então, muitos teóricos colocam que é isso. Às vezes você vem com uma fake news e, para algumas pessoas, isso passa a ser a realidade. Por exemplo, o presidente coloca lá que, sei lá, essa vacina vai se transformar em jacaré. Olha, para a gente é um nonsense total, mas para algumas pessoas isso bate com áreas de realidade. Por mais surreal que isso possa parecer, ou usar máscara, por exemplo, faz mal. Como que você vai falar isso se a ciência está falando que a orientação é essa? Mas para algumas pessoas isso bate com áreas de realidade. Ou a mais polêmica questão do isolamento social, né, lockdown, esse tipo de coisa que, em especial, o Major Olímpio era contra, né, muito contra. Por interesse pessoal, até o ponto em que todo o interesse pessoal dele desapareceu junto com ele, né. Exato. E numa situação de pandemia, que a gente lembrou que a gente está 1 ano vivendo isso, né, Alexandre, aqui no Brasil, Paulo está vivendo isso até mais tempo, porque na Europa isso chegou antes, né? A gente vive o acirramento dessa ilha do Dr. Morel aí, em que as pessoas dependem ainda mais das redes sociais para se comunicar. Seria aí, vamos dizer aí, a tempestade perfeita. Então, as pessoas, para se comunicar uma com as outras, elas não dependem mais do contato real ou de outros meios, elas concentram tudo na rede social, através, principalmente, desses dispositivos de videoconferência, que a gente nem sabe o que isso vai implicar nas comunicações. Mas vamos dizer assim, toda essa comunicação ela vem permeada por interferências, né? Lembrando que o que a gente bota no Facebook, por exemplo, se você tem lá 1.000 amigos no Facebook, ou 5.000 amigos no Facebook, você pensa que está falando com 5.000 amigos. Na verdade, você tem 5.000 amigos, mas você está sozinho ali falando para 5 ou 50. É como você está numa caverna mesmo, e o resto está escuro. E toda aquela informação ali, ela é filtrada. Você só vai falar para os seus 5.000 amigos se você pagar para o Facebook, ou se você projetar. Ou seja, tudo é controlado. É como se tivesse o Dr. Morel lá, como que chama lá? Morel, o que tudo indica é um cientista, um inventor. O dono do Facebook lá, que é o Morel, né? Que fica lá, o Zuckerberg, que é o Morel. Todos os movimentos, né? Registra todos os movimentos. E todos os movimentos que são feitos ali, aí entra um pouquinho só para essa paleta para fazer o link com a informação que o Paulo colocou, da violência na rede. É um filtro, Paulo. Por que as pessoas fazem isso? Porque, na verdade, eu estando do seu lado, eu não vou te agredir tão violentamente quando eu uso a rede social como um filtro e falar: esse cara é um merda, esse cara não serve para nada. A rede serve como um filtro de ódio, e aí vai. Então, olha que comunicação pobre que a gente está usando nessa pré-história digital aqui, nessa idade da pedra digital, para se comunicar. A questão é, será que isso vai depurar, vai virar uma coisa melhor, com mais qualidade, uma vez que a gente não tem volta? A gente vai depender cada vez mais desse tipo de meio para se comunicar, ainda mais num cenário de pandemias que virão, né? Marcelo, a gente já está nesse lugar, né? Se a gente olhar, assim, a nossa vida concreta, real, de ver corpos, tocar nas pessoas, ela praticamente atrofiou a zero. A nossa vida se resumiu ao que se produz no computador e na internet. E acho que por isso que agudizou tanto essa situação das pessoas ficarem tão capturadas pelas fakes, por essa fé cega mesmo. Então, a gente já está vivendo isso, né? Completamente embebido nisso. Eu fiz uma série de anotações, eu queria fazer um pequeno comentário. Vocês fizeram esse paralelo entre o Morel e o Zuckerberger, e
Interessante porque o Morel, Zuckerberg, porque o interessante é que o Morel, ele se pergunta, né, o tempo todo, puxa, será que eu estou delirando, será que eu não estou? Eu queria saber o Morel é o cientista, o que vai, o ex-prisioneiro, ele não tem nome, ele é um personagem principal apenas. Ah, tá certo. Ah, não, beleza, então tá. Então, mas o Morel... Mas ele não para de se perguntar, né, se... não, eu fiquei... tá, então tá bom, eu me confundi. Eu fiquei perguntando assim, será que o Zuckerberg se pergunta se ele tá delirando assistindo lá do alto do castelo dele, o que tá se produzindo no mundo, que ele ajuda a produzir, ele agudiza isso pela plataforma que ele criou? Será que ele se pergunta? Uma boa pergunta. Eu acho que ele... Nós somos o delírio do Zuckerberg, né? Esse cenário que se produziu aqui, a concretização de um delírio, né? É assustador mesmo. Desculpa. Num paralelo, traçando um paralelo entre o Zuckerberg e essas pessoas da fé cega, as pessoas que bolsonaristas, essas pessoas assim, radicais, eles são a mesma pessoa. O Zuckerberg, ele teve um talentinho lá para manipular tecnologia e dinheiro, mas ele é um brutamontes, porque ele sabe o mundo, ele é inteligente, ele não é burro, mas ele é do mal, porque ele permite que tudo isso aconteça. Ele é o maior instrumento hoje em dia da internet. Ele permite tudo. Entendeu? Uhum. Ele dá pequenas entrevistas e você vê que esse é um homem sofrido, ele não é real, ele é quase que uma invenção. Mas eu acho que a gente também não pode incorrer numa falsa ideia de que agora as coisas são manipuladas e alteradas diferentemente de antes, porque na verdade sempre foram, né? E a informação sempre teve censura, enfim, jornalística mais informal, mais formal, enfim, mais de um certo modo, as culturas, principalmente a cultura ocidental, são baseadas em, vamos chamar assim, de fake news, né? O que é a Bíblia, se não é a primeira e a maior grande fake news do Ocidente? Essa questão de que o mundo foi inventado, criado por Deus há 5.000 anos, quer dizer, tem gente que funda a própria vida e toda a cosmogonia a partir disso. Sem nenhum cuidado em entender que isso é uma alegoria, uma representação, um esforço do pensamento. A pessoa assume isso como verdade absoluta. Com uma lei, né? A lei do universo. Então a gente tá embebido em fake news. É curioso pensar na Bíblia também, que é um exemplo que mostra também pra gente por que por um lado, de fato, o Facebook é muito mais horrível, né? Porque tem poderes divinos, né? Porque o Zuckerberg também é Deus, né, nesse caso. Então é uma mistura mais confusa, eu acho, de poderes e... Eu estava pensando também nessa questão, justamente você está falando de Deus, dessa dimensão de que nós podemos ser autômatos ou marionetes controlados por esse Deus, quer dizer, vai se concretizando uma situação que a gente imaginava da maneira mais tenebrosa, né, de que poderia ser esse Deus tão perverso e controlador e tal. E também queria aproveitar para fazer uns paralelos também de imagens que a gente está vendo por aí, a gente fala, não tem nenhuma novidade aqui no que eu vou falar, mas esse comportamento de autômato, né, que se traz a partir do livro, o André e o Paulo também falou, de como a gente vai se comportando de maneira repetida e nem se questiona sobre isso, que a gente pode fazer um paralelo justamente porque a gente entendeu que essa figura é uma figura morta-viva, mortificada, mas ali falante. Então esse autômato pode ser relacionado com o zumbi, dessa cultura pop aí do apocalipse, e que também é um paralelo dessa figura que a gente tem falado do gado, né, o gado do Bolsonaro, aquela pessoa que vai cegamente obedecê-lo até a morte, e de novo também um outro paralelo com outro elemento da nossa cultura ocidental, que é a história do flautista de Hamelin, né, que é aquela pessoa que vai conduzindo os ratos todos para se afogarem, assim, e entender, assim, por que essa dinâmica se repete, assim, e como que isso se transpõe e explode da ficção, e a gente consegue observar isso no mundo concreto. E aí eu fiz algumas anotações, porque eu acho que a tensão, assim, eu sinto que o nó desse problema, ele está ligado às concepções, às ideias, o modo como cada um tem para si o que significa a verdade, né? A gente está falando disso, assim, o que significa esse não falar a verdade, o que é fake news, o que é essa pós-verdade e tal. E aí eu queria trazer dois elementos para a gente pensar sobre ideias do que a gente concebe do que pode ser essa verdade, dois conceitos distintos, o conceito de verdade para os gregos e o conceito de verdade para os latinos. Então, a palavra verdade na Grécia Antiga e até hoje, né, a palavra aletheia,
E a palavra latina é a palavra veritas, né? Na palavra veritas a gente vê ali a origem da palavra verdade em português, mas a palavra aletheia, a gente fala, nossa, que palavra é essa grega, tá? O que significa isso? Eu vou primeiro falar da definição latina para depois falar da grega. O veritas latino é essa verdade dos romanos, né? A verdade daquele que impõe uma regra, impõe uma lógica, aquilo que você verifica. E acho que a expressão mais contundente dessa lógica, desse modo de conceber a verdade, é a expressão de São Tomás de Aquino, que ele fala que a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Então, aquilo que você verifica, que você consegue mensurar e tal, que é a concepção de verdade que vai ser levada adiante, e a gente está impregnada dela até hoje. Mas, para os gregos, a verdade não era aquilo que você verificava, que você mensurava. A dimensão de verdade para eles está colocado na expressão aletheia. Aletheia tem um A, que é o alfa privativo, aquele alfa de negação, que é o não, e o letes é o rio na religiosidade grega antiga, que separa o mundo dos mortos do mundo dos vivos, e a pessoa tomava banho no rio Letes para esquecer quem ela era e poder ressurgir. Então a aletheia é esse não esquecimento, esse não apagamento, e que a gente traduz atualmente como um não velamento, ou um desvelamento. Então o conceito de verdade para os gregos é aquilo que ele entende que de um certo modo está velado, está obscurecido, e que se revela, se desvela. E esse desvelar daquilo que se revela é o que eles entendem por verdade. Então, a verdade para um grego antigo é um movimento contínuo daquilo que vai se contradizendo, se pondo de outro modo, se revelando, e isso nunca cessa. A gente nunca consegue aprender a verdade até o fim. O que é muito diferente do conceito de veritas dos romanos, dos latinos, que é essa verdade estanque, verificável, mensurável, né, que você estanca ali, fixa, e você diz, isso aqui é a verdade, é isso aqui que a gente tem que... É aqui que a gente funda erige o nosso pensamento. Agora, é um dogma, né? Trata-se de um dogma. Exatamente, para esse sentido de verdade é um dogma. Agora, o que é curioso, e aí eu fico me perguntando, essa verdade que para essas pessoas que têm essa fé cega e que seguem essas notícias, as mais estapafúrdias, voltando agora para a contemporaneidade, né? De falar que a vacina chinesa vai implantar um gene que vai transformar o seu cérebro e você vai ser controlado pelos comunistas e tal, e tal. A coisa vai num enredo tão delirante, e aí você se pergunta onde que a pessoa está fundando a verdade dela. Em cima, não é nem em cima daquilo que é verificável, porque essa informação não é verificável, a pessoa não vai atrás disso, de fonte, qualquer outra coisa, ela não pode contrapor isso também, porque o absurdo disso deixaria a pessoa numa situação ridícula. Então, o que é esse lugar? O que é esse chão que não é um chão, que é basear o seu pensamento e construir toda uma dinâmica, uma lógica, um raciocínio a partir de uma mentira, que pode também ter duas dimensões, né? Uma mentira por omissão ou uma mentira por enganação, por acréscimo, aquilo que você fala para tentar perturbar ali, manipular alguém. E essa manipulação ela pode ser externa, né? Então, obviamente, por exemplo, nessa situação do bolsonarismo, a gente sabe até que existe um gabinete que produz essas mentiras, né? Um gabinete do ódio, esses discursos que vão se propagando e tal, com a intenção de manipular as pessoas, mas tem a dimensão não só desse engano produzido por alguém que vem de fora, mas do auto-engano. Então, também dessa tendência, ou esse pendor, não sei como a gente pode falar isso, da pessoa se auto-enganar para adequar todo o construto dela, a cosmogonia dela, a explicação do mundo dela, com esses elementos dessas mentiras, dessas enganações todas, e vão se arrogando isso. Só que o curioso e eu estou falando agora como psiquiatra, ouvindo uma pessoa dessa que fala assim, doutor, você tem certeza que você vai tomar a vacina dos chineses porque eles vão transformar o seu cérebro numa máquina aí controlada? Eu falo, cara, qual que é a diferença entre esse discurso e o discurso de um paciente esquizofrênico que vai falar a mesmíssima coisa? Por que um está desorganizado e tolhido da própria existência, da própria vida, das próprias possibilidades, e esse outro não está? Se o discurso é o mesmo. E aí, claro, tem essa questão da diferença de estar existencialmente dado a situação de poder delirar e viver aquela angústia, aquela aflição, e ter esse discurso que se assemelha ao discurso do que está capturado por essas mentiras, só que, a pessoa não pode escolher pensar, delirar aquilo ou não. Do outro lado, talvez sim. E aí, onde está essa dimensão da escolha? Será que há esse momento em que a pessoa prefere, com clareza ou sem clareza, optar por esse campo narrativo fundado nessas mentiras,
que não se sustentam, mas também, se a pessoa não faz um esforço para verificar da onde isso vem, pouco importa, porque ela vai sair de uma jangadinha da mentira para uma outra e fica tentando flutuar nesse oceano. Quer dizer, tem um monte de questões e que apelam para a gente também, eu falo isso como profissional, nessa fronteira em que a gente fica sem entender se isso é só um fenômeno cultural social, se a gente poderia chamar isso de um delírio coletivo, se isso mereceria intervenção ou não, não no sentido medicamentoso, mas um esforço de tratar isso também como uma situação de uma doença. Que dimensão a gente dá para esse discurso? Quer dizer, tem um monte de questões que também nos interpelam como profissional e pedem para a gente, como psiquiatra, pensar, há uma psiquiatria do coletivo que precisa ser elaborada e pensada para a gente poder, talvez, tratar essas pessoas, ou elas vão ficar entregues a isso até a própria morte, porque é isso que está se apresentando. Se a pessoa continua nesse enredo, ela vai se expor à morte, então a gente não vai ter o que fazer, a gente vai perder essas pessoas. Isso tudo que a gente vê é quase como se fosse uma crônica de uma morte anunciada, em que a gente já sabe o desfecho, porque essas mentiras vão levar forçosamente a pessoa para a derrocada, e a gente pode fazer o que diante disso? Você colocou bem essa coisa do coletivo aí, né? Do tratamento, da terapia coletiva, me trouxe um paralelo que é atualíssimo. A Bélgica, ela liberou a eutanásia essa semana. A Espanha já estava tratando a eutanásia há algum tempo. Quer dizer, isso aí tem muito a ver com essa questão do coletivo. Quer dizer, nós vamos ser tratados e tratar as pessoas individualmente, cada vez fica mais difícil, cada vez tem menos dinheiro, o dinheiro vai ser investido menos, porque a produção de alimentação e a produção de química, né, de remédios, etc., vai ser muito importante, e na pesquisa, porque os vírus variantes vão se multiplicar a velocidade de galope. Então, e, ao mesmo tempo, o establishment vai se recusar a investir esse tanto lá. Só quem tem capacidade para desenvolver vacinas para ganhar mais dinheiro. Então, quer dizer, essa coisa do coletivo fica num todo aí. Como é que essa relação do paciente, como você vai deixar essa pessoa sair de casa, como acontece hoje, muito hoje em dia, a pessoa sai de casa, vai pro consultório e depois ele é jogado na rua, de certa maneira, para reencontrar a sua realidade, vai fazer o teletrabalho em casa e não se alimenta, ou se alimenta, ou não faz a sua higiene, entende? Tudo isso aí que é extremamente, como se diz, bem urgente, urgente de se tratar. Agora foi declarado por um cara que eu gosto, aqui um senador que é meio avant-garde, que é o Mélenchon. O Mélenchon declarou o seguinte: nós estamos entrando na quarta via, e vai ser a via psicológica. Não vai ser a pandemia, a nossa pandemia. Hoje entramos na pandemia psicológica, porque mais um lockdown, Paris está em lockdown, não sei o que está em lockdown. Então, e aí os vírus estão se desenvolvendo. Tem 4 vírus em Manaus, 4 vacinas que já estão sendo trabalhadas. Variantes. 4 variantes de Manaus. E as 4 vacinas que eu queria falar também, coincidência, em Cuba, né? Cuba já está com 3 vacinas aprovadas e quer negociar, e todo mundo quer negociar as vacinas de Cuba. E Cuba responde: olha, nós vamos primeiro vacinar todos a nossa população, até julho é a nossa expectativa, e a partir daí nós vamos doar as vacinas para os países que não têm poder aquisitivo. E agora? Onde é que fica o nosso coletivo, né?
André, você queria falar alguma coisa? Você quer completar a fala do Paulo? Não. Agora, eu tinha coisas, mas acho que elas ficaram um pouco pelo caminho. Eu posso retomar em breve. Marcelo, você queria comentar alguma coisa? Eu queria comentar dessa questão que você estava falando, acho que também tem a ver com o do Paulo, mas enfim. Essa questão do fanatismo coletivo, né? A gente tem que entender uma coisa que é o seguinte: quando você fala uma questão da psiquiatria coletiva para falar, bom, um povo que é tomado por um fanatismo coletivo, há uma psiquiatria coletiva? Bom, não sei, a gente devia perguntar isso na história, o que foi a Alemanha nazista, o que foi a Itália fascista, e se a gente não pode fazer correlação com os fascismos e nazismos atuais. Exatamente. Porque existem. A América do Trump, que ainda é do Trump, porque metade da América ainda é trumpista, é nazista, é fascista, sei lá, né? Aqui também. Aqui também, sim, claro. Você tem uma pesquisa que saiu essa semana que fala que 50% da população é contrária ao impeachment do Bolsonaro. Então, como? Se o cara está fazendo intencionalmente uma política genocida, e isso está comprovado para qualquer um ver, e a pessoa é contrária a isso, essa pessoa, ela, mais do que fanática, ela faz uma política genocida também, ela endossa essa política. Então, o que você vai falar? Como tratar 50% de uma população, vamos supor 50% de uma população brasileira são 100 milhões de pessoas? Quer dizer, numa pesquisa não entra isso, mas vamos fazer um cálculo grosseiro. Como é que a gente trataria essa histeria ou esse fanatismo de uma maneira psiquiátrica? Haja, né, um tratamento para tantas pessoas. Porém, é de se questionar o quê? Como é que chega nesse ponto, Alexandre, isso? É isso aí, é a invenção do Morel, é a rede social, é o WhatsApp. Essa terra sem lei, veja, aqui na realidade nós temos regras, nós temos leis. Você não pode sair daí atirando, xingando seu vizinho, dando pontapé, não sei o quê, mas na rede social você não tem lei. Você não é penalizado. E nisso o Bolsonaro se elegeu roubando, fazendo a prática perversa, fazendo o uso do WhatsApp de uma forma criminosa e endossado pelas instituições aqui. Lembrando que o TRE falou, foi uma eleição limpa. Não, se as instituições tivessem se sublevado ali, a gente não teria esse governo genocida. Foi uma eleição roubada, né? Mas, enfim, quem quiser questionar, que questione, mas, enfim. Então, não tem lei. A construção desse discurso, a gente não pode esquecer que ele é um gênio em termos do marketing do mal, o Bolsonaro. Por que o Bolsonaro ficou tão popular assim? Porque ele se apropriou de um discurso do mal, assim como fez o Hitler na Alemanha nazista, ele se apropriou. Ele pegou lá todo o discurso do armamento, da violência, da crise social, né? Ele pegou ali toda a questão da rede social, sabe usar muito bem, toda a questão, ajudado com os filhos, ajudado ali com a nova geração, se apropriou disso e fez realmente uma ideia, um trabalho coletivo na mentalidade desse público dele e conseguiu fazer isso. Então, na verdade, é isso. Hoje a coisa está por esse sentido. E como que a gente vai tratar isso? Como é que a gente vai tirar um cara que existe um apoio popular pelo voto de 50% da população? Ou seja, não estou falando que 50% votaria nele, mas 50% não quer o impedimento dele. Como é que a gente vai obrigar? Entendeu? Esse é um desafio para se perguntar. É que o impeachment é um procedimento que ele é político, mas ele também é penal, né? E legal, enfim, jurídico, né? Como eles dizem, político e jurídico. Então, o que a gente deveria esperar mesmo, que ele tivesse a maior popularidade do mundo, é que ele fosse punido pelos crimes que ele cometeu e que ele sofresse o processo de impeachment por causa deles, né? A gente sabe que isso vai acontecer quando o Senado resolver, a Câmara resolver
que não vai acontecer tão cedo porque o Bolsonaro comprou todo mundo. Pois é. Mas é uma coisa a se esperar, né? E ela independe do grau de alienação da população. Agora, o problema da alienação dessas pessoas é um problema de médio prazo, mas é um problema maior, eu acho, na verdade. E é um problema que a gente precisa traçar algum modo de enfrentamento, né? Porque a questão do impeachment, a gente fez tudo o que a gente podia. Agora é seguir pressionando, mas é basicamente o que estava ao nosso alcance, fizemos. Agora, a questão da alienação dessas pessoas, né, é bem mais complexa e difícil, desafiadora. Mas passa, viu, André? Mas passa muito pela regularização das redes sociais, das redes digitais. E aí eu falo, é caretice, não existe regularização de internet. Regulamentação, talvez? Regulamentação, perdão, melhor. Por quê? Não existe regulamentação de internet, é um espaço livre, foi criado nessa intenção. Tal. Não, tem que ter, porque hoje a internet virou a realidade. Se na realidade tem leis, na internet tem que ter leis. Por quê? Porque toda vez que você vai tentar lutar de igual a igual, né? O gigante com que é o Golias lá, né? Com que é Davi Golias. A gente está sendo o Davi, velho, e o Bolsonaro é o Golias, porque ele tem o capital, né? Ele tem os empresários investindo milhares lá no WhatsApp e tal, não sei o quê, e a gente não briga a pé de igualdade. E a gente tenta, assim, jogar conforme as regras e o cara não segue as regras. Então, a gente precisava ter uma regulamentação nessas coisas para poder tentar virar o jogo, porque não adianta você querer fazer um blog como a gente está fazendo, alguma coisa, tentar ser didático para o cara, explicar que vacina é importante e tal, não sei o quê, se isso não chega no cara, meu. Não chega lá no Zezinho lá do açougue, lá da Vila Mocó, não chega lá no carinha lá, não sei o quê. Ele vai receber o WhatsApp do cara falando assim: não põe máscara, cara, porque máscara faz mal para tua barba, para tua pele, vai te dar não sei o quê, vai te transformar em jacaré, tal, não sei o quê. Então, a condição de igualdade. E outra, existe essa questão. Lembrando que o fascismo é a luta entre o que é racional com o que é totalmente, né, emocional. É isso. É um discurso emocional. Eles vão pelo discurso emocional. Vamos metralhar os petistas, vamos metralhar a esquerda. E o pessoal, vamos. Agora, se você for racionalmente falar, arma não vale nada, tal. Então, eu ainda colocaria, Marcelo, que esse emocional do qual você está falando é o emocional desse aspecto que o Paulo trouxe lá no começo, da violência. Né? Porque a gente pode também pensar que tem um lado emocional nesse sentido, que para a pessoa que está vivendo a tietagem ali, sei lá, o bolsonarismo no sentido de ficar sendo bolsominion ali, que é esse da veneração, do deslumbre e tudo mais, mas há alguma emoção positiva concreta ali? Há amor acontecendo nessa relação? Eu acredito que não, eu acredito que seja, essa veneração ela é de uma outra ordem mesmo, e ela é uma reverberação desse ódio. Acho que se a gente fala emoção nesse sentido, a gente está falando de emoção desse afeto mais violento mesmo, né? Que é esse afeto. Eu acho que o ódio é a paixão mais relevante para entender o bolsonarismo, né? O remorso, uma questão de ser antissistema, né? O rancor, exatamente. O rancor eu acho que é a melhor palavra. É puro fascismo, né? É uma doutrinação fascista. Não tem como outra palavra. Então, mas isso vem de uma decepção com o status quo. E isso, talvez em outros momentos históricos, pudesse ser usado por nós, porque é uma emoção forte, né? De se indignar com a maneira com que as coisas são. Esses dias eu fiquei sabendo que o Major Olímpio foi do PDT e que parece que ele era o único que votava contra a máfia do PSDB na Assembleia Legislativa de São Paulo e que votava Janazzi. Me disseram esses dias que ele era o único, o Janazzi tinha 2 votos, o do próprio Janazzi e o do Major Olímpio, né? Então, parece que ele tinha traços de esquerda antes, enfim, sempre muito contra o PSDB e tal, lutando pelo funcionalismo
público que ele representava, né, das polícias e tal. Então é curioso ver que mesmo ele, né, surgiu de um outro lugar e muitos outros também, né. Eu acho que tem uma potência que não foi canalizada, potência histórica que a gente viveu, né. Interessante você trazer isso, André, que o ponto de convergência da extrema, você está falando do Janazzi e do Major Olímpio, vou chamar de extrema esquerda e extrema direita, mas para ser simples assim, fazendo essa dualidade, mas o ponto de convergência não é exatamente que a extrema esquerda e a extrema direita se aproximam, mas é porque elas estão no mesmo lugar, que elas dialogam com as camadas mais simples, assim, as pessoas mais... elas dialogam com a insatisfação com exatamente. A estrutura vigente, né? Só que para que é muito poderoso e que não dá para mudar nada exatamente. Sem você usar o ódio, a estrutura vigente, a insatisfação com as coisas como são. Você fala com a população, e é isso que assim, a esquerda tenta encontrar a saída a partir da solidariedade do coletivo, e a extrema-direita vai ficar agudizando o discurso do individualismo. Acho que é nesse lugar eles entendem a inquietação da base social, assim, dialogam com eles, só que claramente as propostas são opostas, mas ali eles ficam em conflito tentando cooptar essas pessoas, no fim das contas, né? Só que o discurso da extrema-direita, ele... não sei se ele é mais eficaz, mas num primeiro momento ele acaba... O discurso, por favor, tá? Não o conteúdo. Mas ele é mais eficaz no sentido de roubar aquele eleitor para si, porque o individualismo é aquilo que se propaga no mundo todo como a solução, a coisa mais fácil, a atitude mais simples de ser tomada e tudo. Você esquece o outro, olha só para si e tenta seguir em frente e tal. Então as pessoas, elas também entendem isso mais facilmente. Acho que tem uma facilidade de você ser capturado por essa temática do individualismo, de que você e o esforço sozinho, e o seu esforço individual que vai te trazer retornos, e que qualquer atitude solidária ou de atenção a outro é perda de tempo, porque você vai ser forçosamente enganado pelo outro. E acho que também isso é alimentado por essa sensação de insegurança geral que o fascismo faz questão de reiterar, né? E aí eu queria fazer um paralelo também para retomar essa questão do fascismo como expressão coletiva de uma relação perversa, né? E aí eu queria fazer um paralelo aqui de como se acontece essa estruturação e essa manipulação na relação um a um ali, duas pessoas lidando numa relação amorosa, de amizade, o que quer que seja, e como isso vai em paralelo com essa questão coletiva, assim. Então, o perverso é aquele que percebe que se você substitui o fundamento, como a gente estava falando da verdade das pessoas, por mentira, a pessoa vai incorrer num curto-circuito, porque essa instabilidade desse fundamento que é falso deixa a pessoa nessa sensação de insegurança, de rancor, de incerteza e de ameaça constante. Então, a tendência da pessoa tomada por esses afetos é se recolher e duvidar de tudo, né? E fica nessa posição paranoide. Um perverso faz isso, né, numa relação individual. Ele vai minar as relações que aquela pessoa tem com a família, com os amigos, com colegas de trabalho, vai começar a criar uma temática de que, olha, você tá vendo como você foi... como sua mãe não gosta de você, como seu pai não gosta de você, como aquele amigo é estranho. Essa pessoa começa a minar as bases mesmo de como a outra pessoa construiu sua própria existência. E esse discurso que vai minando esse fundamento foi o que as mídias fizeram, né? Então, se a gente for olhar agora no âmbito coletivo, isso está sendo produzido há muito tempo, das pessoas duvidarem daquilo que elas sempre acreditaram, daquilo que elas sempre olharam e observaram, e as fake news vêm nesse sentido. E isso é uma estratégia, inclusive, que se fala, né, claramente, do firehosing, né, essa expressão em inglês, para dizer desse ataque constante de um monte de mentiras que a gente fica sem saber o que é, o que não é, e essa sensação de insegurança gera essa defesa mais paranoica mesmo, né? Então, putz, todo mundo é inimigo, se eu não sei mais onde eu estou pisando, se eu não sei mais quem está comigo, quem não está comigo, todos podem ser meus inimigos. Então, você fica muito suscetível depois a acreditar em um discurso que vai te encaminhar para isso, você orientar e canalizar essa insegurança, essa incerteza como ódio para o outro. Então, a gente vê isso acontecendo nas relações individuais, a gente vê isso acontecendo nesses âmbitos coletivos. E essa estratégia, ela serve a quê? A você gerar uma dúvida constante sobre as suas bases, ou seja, as suas instituições. Então, se a gente olhar no âmbito coletivo, essa dúvida de que o STF serve para alguma coisa, a dúvida de que o Legislativo serve para alguma coisa, a dúvida de que o Judiciário serve para alguma coisa, então a gente vai minando o fundamento daquilo que a gente constituiu como país, e a gente faz isso no âmbito individual, a gente vai minando também o nosso senso de justiça,
o nosso senso de afeto, a gente começa a duvidar das coisas que a gente está sentindo, porque a gente não sabe mais onde aquilo está baseado, e aí a pessoa começa a te controlar mesmo, é ali que a pessoa te manipula. Porque a pessoa fala, não, eu tenho certeza do que está acontecendo, se você está com dúvida, eu não tenho, siga-me. E as pessoas vão seguindo mesmo. Então, numa situação de uma relação individual, isso pode se agudizar a ponto da pessoa oprimida por esse opressor perverso enlouquecer mesmo e psicotizar, e a gente sabe que essa situação acontece. E o que esse fanatismo está gerando no país é uma loucura, mas é um delírio coletivo. A gente vai vendo a manifestação desse delírio coletivo a partir desses discursos fanáticos, mas se a gente olhar o enredo, o paralelo é esse, assim, estamos sendo abusados, torturados, nós como nação, pela pessoa que está ali encabeçando as ações que deveriam nos proteger, mas que não está fazendo isso. Ele está servindo só a minar a ideia que a gente tem da gente mesmo e a nos colapsar. E qual que é o interesse dele com isso? O interesse dele com isso é privilegiar aqueles que vão ter mais força e que, no momento de colapso, essas camadas mais estruturadas e mais fortes subjugam as camadas mais simples. Então, assim, é um programa de recolonização, vamos dizer assim, a gente já está vivendo uma guerra civil nesse sentido, uma guerra civil narrativa. Talvez a gente não vá exatamente às ruas pegar em armas e começar a falar exatamente nós contra eles, mas isso aqui já está dado nas redes sociais, isso já está dado no campo narrativo, e a ideia é que justamente uma narrativa prevaleça sobre a outra e subjugue a outra e aniquile essa outra possibilidade da verdade, vamos dizer assim, e com isso ele quer impor tudo que o revisionismo, vamos falar assim, né? Essa história que ele quer contar a maneira dele com o molho que ele quer pôr em cima desse prato. Então ele vai recontar a história da ditadura, ele vai recontar a história da colonização, ele vai recontar essas outras... Saudade, né? Com saudosismo. Só que para isso, isso não ia ser eficaz se ele não destruísse antes a segurança que a gente tinha, a certeza que a gente tinha da nossa história que a gente sempre contou, da nossa narrativa. Por mais que ela fosse falha e frustra e problemática. E a gente percebe isso, mesmo a esquerda percebe isso, só que ele aproveita essa indignação e essa indagação também e fala, oba, aqui eu vou entrar, já que as pessoas duvidam, eu vou acabar destruindo tudo. Não é para a gente continuar na dúvida e tentando reformular a narrativa sobre nós mesmos. O que ele quer é aniquilar isso e vir com a história que ele quer contar. Então, se as pessoas não tiverem essa clareza, elas vão ser manipuladas a ponto do próprio colapso. E a gente já está observando isso. Então, eu estou contando essa história toda só para apontar esse aspecto que é muito claro para a gente que é profissional da área da saúde, do quanto essa dinâmica ela está instalada no país, ela está instalada nas relações. E isso a gente tem a possibilidade, e acho que exatamente porque a gente está vivendo um momento de crise, de que isso se revele. Então, nesse sentido, essa crise que a gente está vivendo, o maior colapso do sistema de saúde, a maior crise sanitária que a gente já pôde imaginar, ao mesmo tempo, a gente sabe isso como profissional, toda crise é uma oportunidade inigualável de observação desses fenômenos que fazem explodir toda essa situação que está dada, essa estrutura que se instalou, poder observá-la, poder analisá-la, compreendê-la e talvez para o futuro criar cuidados e mecanismos, como o Marcelo estava falando, essa questão da regulamentação, para entender exatamente como se processa essa dinâmica perversa e ali impedir que isso surta e faça surgir os seus efeitos. Então... E por que você pulou a crise psicológica mundial? Não, perdão, Paulo. Não, nós estamos vivendo essa crise mesmo. E em duas dimensões. Todo esse mal-estar... Claro. Não, perfeito, obrigado, Paulo. Toda essa dimensão que a gente está vivendo, ela é crise dos dois lados. Então, as pessoas que conseguem assumir, incorporar a sua responsabilidade nessa história, entender o que a gente pode fazer e tentar modular novos comportamentos para evitar que essa situação se produza, nós estamos vivendo isso de maneira depressiva, de maneira ansiosa, de maneira angustiada. Nós estamos vivendo isso de maneira apropriativa, nós estamos nos apropriando desse fato histórico para repensarmos tanto a nossa sociedade como a nossa conduta como indivíduos. E uma outra parcela da sociedade não consegue fazer isso porque fica no movimento acusatório, fica no movimento não de responsabilização, mas de culpabilização, e não de culpabilização de si, de culpabilização do outro. E é essa dinâmica que é muito importante que a gente entenda, que se a gente está vivendo um fla-flu mundial, o fla-flu está acontecendo entre as pessoas que conseguem integrar a situação contingencial e se sentir parte responsável dessa história, tanto no sentido daquilo que produziu essa crise, como no sentido de como nós podemos sair dela. Então nós vamos assumir a responsabilidade de criar esse novo mundo,
e a diferença entre as pessoas que estão dizendo, eu quero aquele mundo antigo de volta, o mundo anterior, aquele era melhor, eu vou tentar impor regras para refazer e estruturar as coisas na ordem que eu quero, porque a culpa é desses outros que estão fazendo tudo acontecer como estão acontecendo. Essa dinâmica de apontar aos outros, os culpados, os errados, e nunca sou eu. Então, e é essa dinâmica entre aquele que é o perverso e aquele que se torna vítima do perverso. Então, assim, a gente está agudizando, inclusive, essa situação. E isso está ficando cada vez mais patente, tanto nas nossas relações individuais, quanto nessa relação coletiva. Se acho que, e eu estou falando agora como psiquiatra também, se acho que tudo isso que está acontecendo vem para algum bem, o bem é revelar o modo como essas relações perversas, essas relações de manipulação, essas relações de controle, elas se processam, elas se criam, e espero que a gente consiga se vacinar com tudo isso que está acontecendo também para essa crise psicológica. E que não é só uma vacina em relação a eu não posso me deprimir, eu não posso me angustiar. Não, a gente tem que passar por isso para a gente conseguir fazer esse movimento de meia responsabilização. O que a gente não pode é ficar engolindo a culpa que uma pessoa como Bolsonaro quer fazer a gente acreditar que a gente tem. Então, o movimento, a diferença agora está entre nos sentirmos culpados e aprisionados nessa lógica de manipulação, sendo vítima, subjugado, refém zumbi de um manipulador, ou nos apropriarmos pela responsabilidade e sermos atores da mudança e da diferença que vai acontecer no mundo. Essa bifurcação que está acontecendo no mundo agora. Ou a gente se apropria disso, ou o caminho vai ser em direção ao abismo, à morte. Assim, eu não consigo ver duas coisas distintas agora. Muitos caminhos são proibidos para a gente, né? Essa coisa da vida, queremos voltar à vida que nós tínhamos anteriormente, que era melhor uma ova. A vida era duríssima, as pessoas sofrendo, falta de emprego, falta de alimentação, agrotóxico, tudo isso. Então não era a vida ideal, não tinha nada de ideal. A gente está construindo, tentando construir, tentando resistir, sobreviver, mas não é uma ilusão, não tinha nada de bom demais, entendeu? Exatamente. É muito interessante estar trazendo, Paulo, porque eu acho que também essa é uma outra questão importante que vai dividir as nossas escolhas, que é a gente ficar tentando recuperar e resgatar essa saudade que a gente tem do quê? Porque exatamente como você falou, o mundo que a gente vivia e ainda vive é extremamente caótico, duro, repulsivo, separador, era uma situação... Quem que tem saudade do mundo? Eu não tenho saudade nenhuma, eu não quero o mundo de antes, eu quero um novo mundo. Agora, como as pessoas vão se sentir empoderadas, capazes, tesudas, felizes para poder constituir esse novo mundo, que a gente vai ter que começar a construir a partir dessa depressão gravíssima que a gente vai viver, dessa melancolia, dessa tristeza, desse abandono, desse desespero todo que está se produzindo. A gente também vai ter que ter um cuidado e um esforço de podermos, depois desse processo todo, reencontrar o tesão, o júbilo, o amor pela vida, o amor pelas coisas, para fazermos um outro mundo que seja o tanto possível mais distante dessa outra estrutura anterior que a gente vivia. Estaremos com capacidade para isso, a gente vai ter tesão para fazer isso, a gente vai ter amor suficiente e alegria suficiente para poder repensar isso? Tem aquele poema lá do português que falava assim: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. É aquele negócio. André? Enfrentar mesmo e enfrentar... Oi. Não, perdão, eu achei que o André tinha se manifestado. Tá? Deu uma congelada, Marcelo, mas pode falar, por favor. Aquele poema: quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. A gente tem que enfrentar as dores desse mundo aqui e as dores para um mundo melhor mesmo, né? Uma construção, no enfrentamento para realmente, quando sair disso, ser uma coisa... Agora, não acreditando também que o que a gente está vivendo é o velho conflito de classes, né? É a classe dominante, né, que está fazendo, olha, eu fico em casa, mas eu faço a carreata que é para os meus funcionários ficarem lá vendendo
né? O pessoal do grupo de risco vai trabalhar, vai para a rua, eu quero vender, entendeu? A classe trabalhadora está se expondo, tal, eu fico em casa, meus filhos ficam em casa, e assim vai. Interessante, Marcelo, você está trazendo essa dimensão de agir por procuração, né? Então, você claro. faz com que o outro realize aquilo que você claro. precisa e o outro se exponha ao risco. Isso também é uma dimensão do comportamento perverso. Muito legal você trazer, Marcelo. E é isso que o Bolsonaro representa. Ele representa, assim... Bom, o cara... Por que eu não vou botar meu funcionário lá para trabalhar? Já não tem mais lei trabalhista, já não tem... Quer dizer, não implica. Se qualquer coisa o cara ficar doente, eu substituo, tal, não sei o quê. Então, não tem empatia, então não tem não sei o quê. O problema é que não tem solução. A pandemia dura mais do que previsto, não existe solução fácil, tem que encarar o problema, tem que ter vacina, tem que enfrentar. Não é por aí que ele vai resolver. Você vê que agora, com a entrada do Lula no páreo, ele está tendo que correr atrás de vacina, está tendo que mostrar serviço, contratar um ministro da Saúde um pouco mais do ramo aí para fazer, em vez de um general do Exército. Ele está tendo que mostrar um certo serviço. Está fingindo uma empatia que ele não tem, né? Porque o Lula tem tanta... Ou seja, ele... Independente que se a pessoa gosta ou não do Lula, mas o que eu estou falando é que uma concorrência... Antes ele estava caminhando sozinho nessa... Uma concorrência sempre é benéfica para a pessoa se coçar, né? Então, nesse aspecto, eu acho que ele está tendo que mostrar serviço para o mercado. Tem muita gente já descontente com isso, está mostrando que sem vacina o país vai afundar de vez e vai. Esse plano que ele tem é um plano que tá funcionando para algumas pessoas. Eu acho que está tão colapsado a questão do Brasil, a coisa está tão feia, a nossa visão lá fora, né? Não sei o quê, que eu acho que o efeito está saindo, né? O golpe está saindo pela culatra, o tiro está saindo pela culatra. Então, ele vai fazer um movimento populista, de tentar reverter isso daí, né? Até mesmo eleitoreiro, se ele for minimamente esperto, né? Mas o que a gente precisa observar é assim, eu acho que as pessoas vão também ter algum tipo de reação de sair dessa questão de... Eu acho que as pessoas vão se tornar estão se tornando mais empáticas, sabe, diante dessa tragédia toda. Estão, claro, muita gente morrendo, né? Tem muita gente ainda negacionista, tem muita gente ainda não sei o quê, mas tem muita gente da sociedade já transformando esse voto, já vendo que não tem caminho por aí, entendeu? Não sei, eu acho que, infelizmente, a gente está aprendendo pelo caminho mais doloroso possível. Não precisava ser assim, a gente tinha falado isso um ano atrás, né, Alexandre? Mas sabia que ia ser assim, né? Exatamente, Marcelo. E até é muito legal você falar isso. Eu ia perguntar para a gente aqui, que ficou, o Paulo caiu, provavelmente, acho que como ele estava no telefone, deve ter acabado a bateria dele. E estou vendo aqui que já deu 1h20 de conversa, a gente está super empolgado aqui, mas a gente podia já começar a encerrar. Eu ia fazer uma pergunta, então, para a gente terminar, que é essa justamente que você apontou, Marcelo. Qual o balanço que você faz do ano passado para cá? Assim, você se vendo no dia 19 de março, ali atrás, de 2020, imaginando o que poderia ser essa pandemia e se vendo agora... onde você se coloca, assim? Você acha que a coisa está pior, melhor? O que aconteceu nesse ano? O que você falaria para aquele Marcelo de um ano atrás que supunha as coisas que iam se produzir nessa pandemia? E André, também queria ouvir de você. Cara, hoje está muito ruim mesmo, né? Muito trágico o que aconteceu nesse ano. E hoje eu espero ter mais um ano de paciência aí, porque eu acho que eu me comportei bem esse ano, apesar do mal-estar diante de tudo isso. E nesse um ano eu soube manter essa paciência, essa compreensão desse período. Não perdi o controle de tudo isso. Mas, se eu conseguir manter mais disso, seria ótimo. Porém, eu vou falar para você,
tô cansado, cara. Não é cansado de ficar em casa, não é isso. É esse bombardeio de notícias, de coisas assim. Ao mesmo tempo que eu estou cansado, eu acho que isso revitaliza a gente para uma luta, esse ativismo, infelizmente, tendo que usar tudo isso que a gente falou aqui, essa plataforma que é manipulada, que não sei se funciona, que não sei o que. É essa pré-história digital aqui que a gente tem, é a única ferramenta de contato com a realidade que a gente tem hoje, é através dela que a gente tem que lutar e fazer esse programa. Estou fazendo uma revista aqui para a cidade onde eu vivo, que é Botucatu, estou fazendo outros projetos também. A gente tem que continuar, meio que pregando no deserto, mas continuar fazendo conteúdo, tal, falando contra isso. Se vai fazer efeito ou não, é uma forma de ativismo possível hoje em dia, entendeu? E é isso, eu peço um pouco mais de paciência que eu tive nesse ano para o ano vindouro, porque eu não acredito que isso vai se resolver tão breve. Não acredito também que vai se resolver em um ano. Eu acredito que a gente vai viver longos anos de abre e fecha, vai, volta, vem coisa. E construir uma coisa aí, um mundo possível, né? Isso aí, Marcelo. E aí, André, e você? Como é que você está aí diante? O que o André de hoje falaria para o André de um ano atrás? Eu acho que, assim, no âmbito nacional, para avaliar esse ano ou esses tempos recentes, eu acho que tudo que acontece historicamente de relevante, de grave, como está sendo tudo agora, né, muito grave, acontece porque existem as condições, né, a conjuntura está armada para que isso aconteça. E é isso que a gente não consegue, às vezes, prever, né? E o André, de 2 anos atrás, ele achava que essas coisas eram impossíveis, né? Então, eu acho que o que tem acontecido, em especial com pessoas parecidas comigo, do campo progressista, é que a gente está conhecendo mais o Brasil. A cada ano de Bolsonaro, a cada semana de Bolsonaro, a gente conhece o Brasil de uma maneira que, bom, eu, na minha geração, enfim, não fazia nenhuma ideia de que isso fosse possível. Eu tinha certeza que ele seria impeachado, né, nos primeiros deslizes, né, que agora a gente chama de deslizes, na época eram crimes. Inclusive fez, acho que 1 ano também do pedido do pessoal do impeachment, que teve 1 milhão de assinaturas. Foi a Fernanda Melchiona lá com um carrinho, uma pilha gigante de papéis. E hoje o Brasil inteiro está pedindo isso, né? O Brasil que não está do lado dele está pedindo que ele saia. Claro, tem uma outra parcela, acho que está dando 50% na última pesquisa, que não quer que ele saia, né? Mas tem 50% querendo que ele saia. Então, eu acho que a gente tem que, a cada dia, se aperfeiçoar, manter o espírito investigativo, tentando entender qual o país que a gente está, o que é possível fazer nele, e quem está se mobilizando nessa direção também, né? Então, eu acho que o maior aprendizado, o maior crescimento, a coisa positiva é a gente conhecer as condições que já estavam. Já era o nosso país. Porque se aconteceu agora, porque já essa possibilidade já havia, né? Então é espantoso, é assustador, é horrível, mas é o que sempre foi também. Então a gente tem que se confortar, porque agora a gente sabe. Exatamente, você está trazendo essa dimensão da verdade aletheia, né? Que é a verdade que se revela, né? Aquilo que estava ali a gente não via e que se revela de maneira tão contundente atualmente, né? Exatamente. E também, assim, nesse ano, bom, acho que primeiro eu felicito a gente estar vivo, né? Não ter adoecido, não ter morrido nesse ano. Acho que isso daí é resultado da nossa resistência, da nossa luta. Todo mundo muito disciplinado no cuidado consigo, no cuidado com o outro. Acho que isso tem que ser louvado, e não só, falando só de nós como individual, assim, falando nesse sentido de uma força coletiva, porque se a gente ainda não colapsou é porque as pessoas estão se cuidando, alguma parcela da população está atenta e cuidadosa em relação a isso, a coisa não está mais catastrófica por conta disso, assim.
E quando tudo isso começou no ano passado, eu fiquei muito assustado, muito aflito, muito angustiado e com muito medo mesmo. E como médico, vislumbrando os desfechos e tentando dimensionar o tamanho desse horror todo. E acho que uma coisa que aconteceu, vejo isso não só em relação às minhas falas lá atrás, de como eu vi essa pandemia, como ela podia se desdobrar, mas também de outras pessoas. Acho que também por conta do temor, a gente começou a fazer suposições. Por exemplo, eu penso muito no Attila Marino, no ano passado, que ele falava, se a gente não fizer nada, 2 milhões de pessoas vão morrer e tudo mais. E aquele número, no ano passado, não se revelou. Isso pode ter gerado nas pessoas um sentimento de assim, tem muita gente que exagerou, o pessoal ficou meio histérico, começou a ficar meio ansioso demais, as pessoas perderam a mão e tal. E agora a gente está vendo, e acho que isso gerou também essa displicência, essa malemolência que a gente viu no final do ano passado, outubro, novembro, dezembro, que as pessoas abriram mão desses cuidados, e aí o resultado disso é que a gente está vendo agora a segunda onda explodindo. Então, me dá uma sensação de sensação de reconfirmação daquilo que se previa, só que com um gosto de atraso, assim, sabe? Tipo, puxa, eu achei que aquele mal fosse produzido naquele momento, parecia que a gente ia ficar descredibilizado como pessoas exageradas, só que agora aquilo está se mostrando, então dá uma sensação esquisita também de falar, putz, a gente não conseguiu acertar o tempo das coisas, mas no fim das contas elas estão se produzindo como a gente imaginava. Estou dizendo a gente, eu estou falando dos profissionais da saúde e tudo mais. Porque está acontecendo essa relativização também das pessoas acharem que 250 mil pessoas é 0,2% da população, então a gente não tem que se preocupar com isso, isso é uma aberração. Porque isso é o que está acontecendo hoje, esse número não vai se estancar, ele vai continuar, e provavelmente a gente vai chegar sim no número que o Attila Marino falou, talvez a gente chegue sim nos 2 milhões de pessoas mortas. Então, toda essa dimensão é muito pavorosa, assim. E de pensar que, apesar dos avisos, apesar dos esforços de todos, eu estou dizendo de todo mundo, não estou dizendo só dos profissionais de saúde, não, de todas as pessoas que estavam sensíveis e atentas e avisando sobre esse horror, ainda há essa surdez, né? Ainda há essa, que é a barreira do negacionismo. Assim. E, então, eu também compartilho desse cansaço, Marcelo, que não é só o cansaço físico, né? Acho que a gente está trabalhando muito mais, a gente está tentando tocar a vida, tentando se reinventar e tudo mais, mas esse cansaço, acho que vem por conta desses ataques constantes que a gente tem sofrido do campo progressista, e que isso é uma estratégia que a gente tem que ter clareza de uma pessoa perversa que está no governo de extrema-direita, que é essa ideia de minar o nosso moral, o nosso emocional, quer dizer assim, a gente tem que cuidar para não se deixar aniquilar, nem moralmente, nem afetivamente e nem politicamente, porque essa que é a intenção do Bolsonaro, é começar a atacar as nossas emoções e o nosso moral, e a gente ficar desvitalizado com isso e desarmado politicamente. E o que significa ficar desarmado politicamente? A gente não se mover, a gente não se dar as mãos, né? A gente não se solidarizar. Então, isso vai ser a nossa resistência, a gente não se deixar aniquilar nesses âmbitos, nem os nossos corpos, nem as nossas emoções, nem o nosso fazer político. E porque a gente quer a vida e o amor, diferentemente de quem quer a morte e o ódio. Então, vou continuar repetindo isso até essa pandemia acabar, a gente vai continuar registrando esse diário, e vamos ver, né, qual vai ser o nosso destino mesmo, e até onde a gente vai conseguir resistir, e como nós vamos fazer isso. Então, eu gosto muito desse trabalho que a gente faz por isso, porque é um diário de bordo, né, é uma mensagem que a gente está deixando numa garrafa para no futuro a gente ver. Então, e aproveitar então e agradecer o Marcelo e o Alexandre pelo convite desse momento especial, dessa conversa especial, desse registro, né, parcial das nossas vidas, que não é integral, felizmente. E muito obrigado a vocês, eu estou muito feliz de começar a participar, convidar as pessoas a curtirem o canal, se inscreverem no canal, curtirem os vídeos, aproveitar para fazer esse trabalho sujo do blogueiro, né, já que eu não tenho identidade. Maravilha, maravilha. É isso, muito obrigado. Valeu, pena que o Paulo saiu aí, eu acredito que tenha sido a bateria dele que acabou. E super abraço para vocês, André, Marcelo, então até a próxima aí para o pessoal que está nos vendo, nos ouvindo. Até. Valeu, pessoal, um grande abraço. Tchau, obrigado. Falou. Tchau. Valeu.